Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Café Lacaniano. O tema de hoje é bastante instigante, né, porque nós temos aqui duas convidadas que vão falar sobre, né, a obra do diretor Pedro Almodóvar. Eu queria então apresentar a Roseli Jimenez, né, autora e especialista, né, doutora em semiótica, e ela escreveu o livro Psicanálise e Cinema, o cinema de Almodóvar sob um olhar lacanianamente perverso. Vocês encontram esse livro aqui na livraria. Assim como a Ana Lucila Rodrigues, psicanalista, que escreveu também um livro que se chama Pedro Almodóvar e a Feminilidade. E também eu queria anunciar que o próximo Café Lacaniano, né, que será daqui a um mês, o tema será sobre a responsabilidade sexual. Responsabilidade sexual. Nós vamos ter dois psicanalistas que vão apresentar, né, a Dominique Fingerman e o Ricardo Goldenberg. Bom dia a todos, agradeço o convite ao Sr. Veloso por estar aqui hoje, um convite especial porque ele estava na minha banca de defesa do mestrado, né? Então é um trabalho que eu já conhecia, enfim. E o livro nada mais é do que a dissertação do mestrado, né? Bom, pessoal, quando a gente fala de Almodóvar, é extremamente complicado. É um universo assim, extremamente grande, né? E a gente sempre tenta fazer o melhor recorte, e vão ficar sempre coisas a serem ditas, faladas. As obras dele também cabem várias interpretações, como todos os filmes, né? Mas a dele, pela quantidade de personagens que ele tem, pela quantidade de histórias, né? Porque ele vai ramificando essas histórias o tempo inteiro. Então é uma profusão de coisas a serem ditas, interpretadas, enfim. A minha escolha se deu pela questão do feminino em Almodóvar, né? A gente conhecer um pouco essa construção das personagens femininas dele. Outro dia eu dei uma contada, por curiosidade, em quantas personagens, né? O que eu contei deram umas 70, né? Fora os curtas, né? Que a gente não tem acesso, que ele recolheu esses curtas-metragens, né? Então é uma quantidade imensa, né? E se a gente voltar um pouco para a história de vida do Almodóvar, a gente vê isso extremamente inscrito já na vida dele desde criança. A obra e a vida do Almodóvar, elas estão sempre intercaladas, não que isso não aconteça com outros diretores, né? Mas com ele, até pelo fato dele filmar só na Espanha, né? As duas cidades sempre escolhidas, Madrid, Barcelona, ou aquelas aldeias que a gente vê em Volver, por exemplo, né? Ele é muito arraigado a esse sentimento nacionalista dele. Então, assim, Almodóvar veio de uma família extremamente pobre, né? Eles trabalhavam com transporte de vinho, né? Ele é o filho mais velho, tem duas meninas à frente, vem ele, depois o Agostinho, o irmão dele, que a gente conhece, que está
Como eles eram pobres, a mãe do Almodóvar teve a brilhante ideia de dizer: meu filho, como você tira notas altas na escola, né, para a gente ganhar um dinheirinho extra no nosso orçamento, você vai começar a escrever cartas, né, porque imagina, ambiente de aldeia, as pessoas ainda tinham cartas, né, então as pessoas recebiam, mas elas não sabiam ler, né? Então ela pôs o Almodóvar para ir escrevendo essas cartas, e quando ela lia essas cartas para as vizinhas, ela sempre acrescentava floreios para que a realidade não fosse tão dura assim. Então ela jogava a ficção em cima disto, né? Almodóvar cresceu vendo a mãe fazendo isto, né? Para ficar mais claro, é como se fosse aquela cena do filme Central do Brasil, né? É bem típica, e o próprio Almodóvar cita este filme quando se refere a esse fato, né? Então ele cresceu nessas histórias, ele cresceu no meio de mulheres, as mulheres das aldeias, né? Que eram as vizinhas, as tias, escutando histórias do sofrimento em relação aos homens, porque aí estamos falando de uma Espanha franquista ainda, né, onde a opressão era extremamente grande. Então, este foi o habitat dele, né? Fora isso, ele começou a frequentar o cinema aos 8 anos de idade. E quando fazia muito frio, ele levava meio que o lampião para se aquecer. Mas ele assistia várias sessões de filmes todos os dias. Foi aí que ele entrou em contato com os cineastas do cinema clássico. A gente vê uma forte influência, né, principalmente das mulheres, né? Se lembrarmos de Volver, por exemplo, né? Ela é caracterizada por uma mulher do cinema clássico, a Kika, né? Então, sempre essa leveza, né, que o cinema clássico trazia. Então, a influência foram as histórias dessas mães, dessas tias, dessas vizinhas. Além disso, ele tinha 2 irmãs também. Nessa convivência, quando ele ia ao cinema e ele chegava em casa, ele contava para as irmãs a história do filme, mas sempre acrescentando elementos novos. Ele nunca contava a história em si. As estrelas de Hollywood, né? E fora isso, as revistas femininas, os consultórios sentimentais, né? Porque ele vai muito no real do que as coisas estão acontecendo para ele montar os argumentos dele, tá? Então, essas são as 3 influências básicas dessa construção feminina. Não podemos esquecer que o cinema dele aparece na década de 70, onde todo o movimento feminista ele já estava a frango vapor, né? Por isso que as mulheres do Almodóvar, elas são mulheres reais. Sai daquela sequência do cinema clássico, onde tinha toda a femme fatale, as pin-ups, né? E aí já pegamos uma mulher de carne e osso. O que isso ajuda a identificação dele como um diretor de mulheres, né? E o fato da identificação como a espectadora. Então ele traz situações do cotidiano, né? Traz os conflitos femininos o tempo inteiro. E a meu ver, é uma coisa que eu não pesquisei mais a fundo, o Almodóvar segue também um pouco, ele tem um tom hitchcockiano, né, na construção das personagens femininas. O Hitchcock tem a loira, né, que é fria, gélida, né, tem a mulher boazinha, que é sempre a morena, né, e a velha senhora. Né? Então, encontramos nos filmes dele muito essa questão
Kika, por exemplo, né? Ela é tida como a mulher boazinha. A Cara Cortada, que é a antagonista dela, né? Ela seria as mulheres gélidas de Hitchcock, a mulher má, né? E as velhas senhoras, né? Porque a mãe dele... As Bette Davis. Isso, as Bette Davis. A mãe dele participou de muitos filmes dele, né? Assim como papéis coadjuvantes, enfim, dessa presença das velhas senhoras. E que até hoje a gente encontra esse último filme dele, né? A Mãe, né? do Antônio Bandeiras e do maluquinho lá do Tigre, né? Que é uma constante. A mãe dele era muito curioso, porque ela morava em uma aldeia, né? O motorista ia pegá-la para rodar aquela cena. Quando ela acabava a cena, ela queria o cachê dela, que tinha que ser dado na hora. O motorista a pegava e a levava para a aldeia outra vez. Né? Então, assim, isso é um pensamento meu, né? Não pesquisei mais a fundo. Lógico que no Almodóvar tem uma proliferação de personagens femininas, né? Proliferação essa que a gente percebe lá na infância dele, né? Porque é um contador de histórias, né? O tempo todo e, consequentemente, de personagens, né? Portanto, as mulheres de Almodóvar, elas ocupam posições e cargos muito importantes na sociedade. Então, a gente vai encontrar advogados, donas de casa, jornalistas, escritoras. Então, ele dá um lugar muito sólido para essas mulheres. Vamos encontrar os exageros, como Pet Difusa, né, que é um livro dele, que vale a pena ler, porque ela tem um ritmo, né, assim, extremamente intenso. E que, a meu ver, o Almodóvar já estava meio que profetizando qual seria o nosso destino feminino, porque não paramos o tempo inteiro, né? De uma forma mais sarcástica, ele coloca essa questão. Quanto tempo de fala? Dá para você falar, mas eu Bom, então assim, as personagens do Almodóvar, né, elas giram em torno disso. Tem uma colocação que às vezes as pessoas fazem, de que ele entende as mulheres porque ele é um homossexual. Colocação essa que, a meu ver, ela não dá conta, ela é muito pobre, né? Porque se pensarmos nessa infância toda, né, nessa vivência, nessa experiência, e o cinema do Almodóvar é experiência pura, né? A gente se dá conta que essas marcas já estavam lá atrás, né? Existem outros diretores homossexuais que não lidam com as mulheres, né, da forma como ele lida. Voltando um pouquinho, os homens em Hitchcock são homens muito fracos, né? Que, se formos para o Almodóvar, a gente vê todo machismo espanhol, assim, à flor da pele, né? Mas que na realidade escondem homens enfraquecidos, né? Eles exercem a opressão, mas eles não se sustentam como homens realmente. Tá? Bom, eu não sabia que recursos tinham aqui em termos de audiovisual, e aí eu pensei o seguinte: eu vou passar algumas imagens para conversar um pouquinho com vocês do filme Kika, que foi o filme que está no meu livro. Personagem essa que eu achei fantástica, né? Então eu vou passando para vocês. Essa é faço isso. esta é Kika. Esta é Kika, tá? A Kika, ela é uma personagem do Almodóvar, que ela é uma maquiadora, né? E a todos ela quer maquiar.
ela é o puro verbo, né, extremamente otimista, né? Segundo Almodóvar, é a única personagem maniqueísta dele, né? O filme também. Então ela seria a menina boazinha, digamos assim, a mulher batalhadora, independente, que quer ter o seu negócio de maquiagem. Aqui é ela, essa é a cena inicial do filme, contando pra gente como que uma mulher ela deve se pintar, né? Então ela diz mais ou menos algo assim, que a mulher tem que explorar os seus cílios, né? Para refletir os seus olhos, né? Então ela dá uma lição, porque senão as mulheres ficam caídas com o olho de um cão espencho, né? Aquele orelhinha, né? Então, desde o começo do filme, ela dá muita importância à maquiagem, né? Que a gente vai entendendo isso depois. A Kika se casa com Ramon. Que é esse rapaz aqui, que na realidade ele é um fotógrafo, né, mas esconde um voyeurismo intenso, né? Tanto é que quando eles transam, o que o Ramon quer fazer é tirar fotos da Kika gozando. E ela diz assim para ele: olha, eu sou moderna, mas existem coisas que eu gosto da moda antiga. Tradicional. Exatamente, né? Então, é um casal bem assim, atípico. Nossa, você vai cansar, Roseli. Não, não tem problema. Eu vou cansar. É um casal bem atípico, né? Então tem Kika, Ramon, depois a gente vai ver Juana. Que é a empregada lésbica apaixonada pela Kika, né? Mas que a Kika, ela não tem ideia, mas ela fica um pouco tensa com as aproximações de Juana. Veja, aqui a Kika está maquiando a Juana, né? Então, mais uma cena de maquiagem. E a Juana diz algo assim, depois que a Kika a maqueia, ela diz algo assim: bom, a minha patroa, ela me travestiu. Que vamos cair na ideia do feminino para Lacan, né? Para Judith Butler, que é uma filósofa, ainda iniciando o seu trabalho bastante polêmico, né? Que ela vai dizer o seguinte, tanto como Almodóvar diz, isso daí na obra inteira, de que o sexo é performático, né? A gente não tem uma identidade sexual que seja fixa. Então, toda vez, por exemplo, que nos maquiamos, que nos olhamos no espelho, nós estamos reafirmando a nossa identidade feminina. Então, isso é atualizado o tempo inteiro, que é o fio da obra do Almodóvar. Ele jamais traz sexualidades fixas, né? Existem aqueles personagens que ele escolhe para mostrar esse performático na identidade sexual, tá? Por quê? Não é porque nascemos mulheres ou nascemos homens, né? Que temos a plena segurança de que vamos ficar com essa identidade para o resto da vida, né? E a vida mostra isso. E o Almodóvar faz constantemente esse jogo das aparências, né? No último filme dele, eu acho que isso fica extremamente claro, né? Mais do que nos outros filmes, né? Então, a Kika traz aqui um trabalho, né?
dizendo, né, e vivendo essa inconstância da sexualidade. Com o próprio marido, que é um voyeur, que chega a fazer coisas absurdas com ela. Então tem uma cena onde vai entrar o Paulo Basso, que é um outro personagem. O Paulo Basso é um estuprador, que é irmão da Juana, e ele saiu de um hospital psiquiátrico, e aí ele entra na casa da Kika com o consentimento da irmã, e aí eles bolam um plano para roubar as máquinas fotográficas do Ramon para ele ter grana, dinheiro, enfim. Só que ele resolve aí tirar o, como é que eu diria, o recorde dele, né? Então ele quer gozar com a Kika 3 vezes em seguida. Então esse é o projeto dele com a Kika. Esse estupro demora 20 minutos. É o estupro mais longo do cinema. Maior do que Irreversível? Como? Irreversível. Eu não sei, querido. Esse filme... Você acha que nesse sentido mais simbólico aqui do filme, o Almodóvar é mais longo pela pressão que causa. Não sei se não longo em tempo cinematográfico. Né? Porque ele faz... Aí eu não sei realmente. Tá? É pesado. O Kim Kika não. É leve, é bem humorado, assim, né? Então, acho que o tempo passa até mais suave do que em Irreversível aqui. Né? Porque aqui a gente dá risada, né? Porque ela quer tirar um estuprador de cima dela e ela tenta negociar com ele o tempo inteiro, né? Então ela finge que já teve orgasmo, por exemplo, né? Para ele conseguir ter o terceiro orgasmo que ele quer tanto, né? Então ela geme, né? Aí tem uma hora que ela fica brava, né? Sai de cima de mim, sai de cima de mim. Aí tem uma hora que ele pega uma faca e ameaça, né? Aí ela chama a Juana, a empregada, que está na cozinha amordaçada e presa, né? Então, assim, é impossível a gente ficar triste naquele estupro, né? Não, isso que eu estou falando. Não é bem triste, né? Mas sentir que aquilo é um estupro. Acho que a palavra é essa. Né? Bom, enfim, então fica esse adendo do filme que vocês trouxeram aí. Bom, a Kika passa por tudo isto, né? Existem mais 2 personagens. Então, a antagonista de Kika é a Andréia Cara Cortada. Como é que ela faz assim? A Andréia, ela é uma jornalista e ela vive atrás de furos de reportagem. Ela trabalha num reality show, né? E Almodóvar a veste com esse macacão que é do Gaultier, né? Então é um macacão onde tem uma câmera em cima, né? Ele é totalmente nada entra e nada sai, né? Que lembra um pouco aquele macacão da Angelina Jolie, que é aquela pele, né? Onde são roupas justas, mas são roupas sem sensualidade, né? Tem algo hermético ali. Ou um outro vestido que é do Gaultier também, e falhou, que é um vestido preto longo, né? Esse vestido ele tem seios, né? Que a gente pode pensar em objetos parciais, né? Mas seios à mostra, que são próteses, né? Então assim, você olha, é um vestido lindíssimo, né? Só que
figurinista, ele foi pondo coisas em cima, né, onde ele se torna extremamente tétrico, bizarro, né? Então, a Kika é retrô dos anos 50, as saias rodadas, o vermelho, uma bolsa imensa dela vermelha, né? E a Andrea, ela é totalmente hermética, né? Então, é uma diferença muito grande. A Andrea, ela quer sucesso, então ela passa em cima de quem precisar para isso. Tanto que este daqui é o Nicolas, tá? Que é padrasto do Ramon. Esse padrasto, ele volta para a Espanha, e na Espanha ele tem uma casa, e o Cali, né, nessa casa ele matou várias mulheres e enterrou todas elas no quintal da casa. Tá? E a Kika, ela não sabe disso, a cara cortada descobre, vai até a casa, né? Chegando lá, tem uma briga fálica entre o Nicolas e a Andrea, cara cortada, tanto que no final eles se matam, né? O que mais que eu ia falar da Kika? Tá. Então, uma retrô, a outra totalmente hermética. Que é esse antagonismo que o Almodóvar ele vai dando para as personagens femininas. Tanto que quando eu falo da Kika e da cara cortada, eu quase sou linchada. Porque quando eu digo assim, tem uma identificação atual com a cara cortada. Hoje. Né? E quando eu digo de uma mulher fálica, o pessoal fica puto comigo assim, de discussões, entendeu? Então, a defesa maior é pela cara cortada, né? E a Kika, enfim, até hoje ninguém defendeu a Kika. Tá? Gente, eu estou preocupada com o tempo, eu vou dar uma paradinha aqui, aí a Roseli entra, depois a gente abre, tá bom? Bom, bom dia, já quase boa tarde para vocês, né? Eu também agradeço imensamente o convite da Fanny, do Oscar Cesarotto, e faço aqui um recorte importante no meu biografema, porque eu não sou psicanalista, né? E essa ausência desse sintoma é importante na minha fala. Todo o meu percurso de pesquisa em relação ao Almodóvar, ele está numa linha que se intitulou Semiótica Psicanalítica, lá da PUC, do Programa de Comunicação e Semiótica. À época, já há um bom tempo, não é? Esse Centro de Estudos em Psicanálise e Semiótica, o CESPUC, foi cofundado, mas idealizado por Samira Chalhoub, a quem eu rendo sempre as minhas homenagens, né? Valéria está aqui também, é dessa época. E dentro desse conceito de semiótica psicanalítica, eu entrei na psicanálise, eu estava na semiótica e entrei na psicanálise. Eu queria estudar literatura, que é o meu objeto de desejo sempre, e eu também queria falar sobre Guimarães Rosa, que é o outro grande objeto do meu desejo. Mas depois, dentro da semiótica psicanalítica, eu conheci Lacan, e a linguagem e o inconsciente estruturado como linguagem. Eu falei assim, nossa, esse cara e Guimarães Rosa, eles vão render uma boa conversa. E assim surgiu A Menina de Lacan, um conto rosa, uma brincadeira no título, que é A Menina de Lá, o conto do Guimarães Rosa, entendido assim pela estrutura lacaniana. No caso desse A Menina de Lacan, um estudo um pouco da psicose,
que aparece nesse personagem, e bom. E trabalhando essa questão da literatura com a psicanálise, eu descobri Almodóvar. Na verdade, eu estava lá na ECA, fazendo com o Peñuela um curso sobre cinema, e entrou exatamente Almodóvar e Fassbinder. Eram os dois cineastas daquele momento. O curso era dado pelo Peñuela e pela Bernadette Lira. Naquela época, para vocês terem uma ideia, ninguém sabia quem era Almodóvar, nenhum filme dele havia passado aqui no Brasil. E, aliás, ele era até, norte-americanamente falando, proscrito, né? Um cineasta que as boas moças, ou contra o qual as boas moças deveriam se precaver. E eu tomei conhecimento com toda a obra dele nesse curso. O professor Peñuela trouxe, ainda num sistema que nós tivemos que transformar em NTSC, essas coisas de vídeo, que hoje já estão ultrapassadas, e eu assisti a todos os filmes. É um grande privilégio, porque até hoje, aliás, esses filmes, a maioria deles está disponível, você encontra, vou fazer propaganda aqui da 2001, que tem um acervo muito bom do Almodóvar, mas não são filmes que aparecem por aí. Recente, não tão recentemente assim, apareceu no cinema A Lei do Desejo, que eu particularmente acho a obra-prima de Almodóvar. É tudo que ele é como cineasta, é a produtora dele que se chama Desejo. Então, é o filme que traz todas as marcas significantes de Almodóvar. Bom, depois disso, acho que principalmente depois de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, bom, todo mundo sabia quem era Almodóvar. Mas já eu chamo de um Almodóvar amansado. Um Almodóvar já, não é? Enfim, a plateia pode ir ao cinema e sem muitas questões. E tem vários, né? Kika, A Flor do Meu Segredo, enfim, Fale com Ela, os mais recentes, né? Abraços Partidos, e o último, A Pele que Habito, fenomenal. Em que pese a ausência criticada de muita gente do colorido do Almodóvar ausente nesse filme, eu acho que ele realiza aí uma obra-prima, né? A Lucília já falou sobre isso. Há um recorte, a Lucília fez aí um apanhado da biografia do Almodóvar, e eu aproveito para transformar isso em biografema, não é? Acho que todo mundo entende essa diferença entre biografia e biografema. Já ouviram falar as duas coisas? Bom, eu acho que biografia é bastante comum. Aliás, a gente vive uma época de biografias, né? Todo mundo quer falar de alguém, enfim, o próprio Roberto Carlos tem criado polêmicas acerca do autor que quer fazer a sua biografia. Só que, para nós, mais do que a biografia, afinal eu concordo com o Décio, né? O caso não é de poeta, mas é de poemas. Mais que saber detalhes picantes ou não da vida de alguém, o interessante é saber como essa vida se transforma em signo. E aí a minha parcela semiótica que entra. Porque o que é significante no cinema do Almodóvar é aquilo que ele traz da sua biografia, que vira biografema. Então, na semiótica, pela Lúcia Santaella, aqui no Brasil principalmente, nós fazemos algumas distinções do que é signo, né? Então, o signo é representação, ponto. É o ponto mais comum de como se entende um signo. Mas quando você olha para o cinema do Almodóvar, o biografema dele se transforma nesses signos. Então, que é talvez o mais conhecido, é aquele signo da cor, não é? Vejam que interessante, o meu livro é todo vermelho, o livro da Lucília tem o título em vermelho,
Então, o vermelho é, por excelência, muitas vezes em Almodóvar, quase uma cor kitsch, que beira ao escracho. Então, este é um elemento da biografia que se transforma em biografema, em traço, em marca do gesto. Marca do gesto é aquilo que faz com que você reconheça a autoria significante de um autor. Também aquela diferença entre autor e autoria. Autor Almodóvar é um, a autoria significante de Almodóvar é o que nos interessa. Então, a gente pode pensar várias coisas dessa qualidade, deste signo primário, não é? Ou de um ícone que está na obra de Almodóvar. Este vermelho. Então, esse vermelho pode ser o das touradas. Esse vermelho pode ser o sanguinolento vermelho da era franquista, em que o próprio Almodóvar diz: eu nasci numa época difícil, mas numa época excelente para fazer cinema. Então, esse vermelho também está em alguns traços marcantes em suas obras, como as imagens religiosas, que se notabilizam pelo vermelho, aquele coração imenso de Maria, não é? Aquelas cruzes, aquelas flores. Então, esses elementos que são do kitsch, mas que realizam este signo vermelho na obra do Almodóvar. Um outro traço, a Lucília explorou e explora no livro, a questão do feminino, estas mulheres que da biografia pulam para a obra. Então a mãe, estas irmãs, aquelas mulheres das aldeias, elas acabam assumindo dentro da obra essa tricotomia que a Lucília bem apontou. Você tem a velha senhora, muitas vezes representada pela própria mãe do Almodóvar, e outras mulheres que são representações aí simbólicas de mulheres que existem. Aquilo que o próprio Lacan e a Lucília aponta no livro, né? Essa mulher existe. Né? A mulher não existe, mas essa mulher, essa Kika, por exemplo, é uma mulher que existe, que quer dar conta do seu desejo, que deixa muitas vezes que este véu, que esta maquiagem lhe seja tirada, como no momento do estupro, em que ela está sem maquiagem, né, para transparecer isto que, enfim, é o ser mulher. Outras marcas significantes, que são também biografemas, partindo da biografia. O Almodóvar foi ator de teatro. Ele tinha uma banda de rock, underground, saído lá da movida madrilenha dos anos 60, 70. Ora, o que vai acontecer dentro do filme? Este ser ator, desmistificando o papel, ou o que é personagem, é colocado. Então, você tem, em vários dos filmes, a presença da banda, que é a banda do Almodóvar com o McNamara, ou Namara, sei lá. Então, eles tocam. Naquele momento, eles não são mais só atores, nem só personagens. É o que a gente chama, na música, a ocorrência da diégese, não é? Então, você não tem a música como pano de fundo, a música de elevador, que a gente chama. Mas é a música narrando e é parte daquele cinema. O primeiro filme, o longa, né? O primeiro longa, Pepe no Cibon e outras dicas de Monton, traz a cantora Alaska, que é cantora, ou era, ao menos, né? E ela aparece no filme não só cantando, mas aí ela se transforma numa das 3 personagens do filme. E ela encarna como ninguém um outro traço significante, que é o da música na Espanha, que é muito forte. Parte dessa música pop, rock pop, do traço do próprio Almodóvar, ela vai desse tipo de canção ao bolero. Não dá para pensar a Espanha, por exemplo, sem pensar o bolerão, né? Espera-me em cielo, não é? Aquelas músicas assim que
fora desse contexto dos filmes do Almodóvar, a gente chamaria no mínimo bregas, pra lá de kitsch. Dentro do filme, diferente, porque ela narra também. Por exemplo, no filme Matador, essa música vem como um leitmotiv, ela vem aparecendo, né? Espera-me em cielo. Até que na derradeira, na última cena, os amantes matam-se, é uma morte mútua, e a música, ela aparece, não é? E não é só isso, aquele imenso tapete vermelho, os amantes ao centro, ela tira aquele garfo pente, crava nas costas do amante, e ao mesmo tempo ele a enforca. Então, a morte como goza mais, goza tudo, né? No máximo do momento, que é a morte do mais gozar mesmo. Então, eu já falei de vários traços, né? A música é mais a cor, a música, aqueles personagens, a Lucília também citou o Agustín Almodóvar, ele já virou figurinha tarimbada. A gente sabe que ele estará sempre num filme de Almodóvar. Ele sempre faz algum papel, o cara que entrega cartas, o amigo de alguém, o empresário da banda, ele está sempre lá. E o próprio Almodóvar, que quando entra em cena, claro, né, todo o olhar do filme corre para a figura dele. E em alguns filmes, por exemplo, e acho que quase em todos, soa a ironia ao que é engraçado. Por exemplo, eles fazem um concurso dentro de um filme, né? E alguém de voyeur está filmando e observando essa cena, e o concurso é quem tem o maior pênis do pedaço, né? E o próprio Almodóvar está nessa cena. Se todo mundo está curioso, esqueçam, porque os pênis não aparecem, né? Só a ideia de que aqueles pênis sejam os pênis, ou o falo por excelência masculino, que, como a Lucila bem observou, é sempre fraco dentro do filme. Esta questão do voyeurismo é um outro traço significante do cinema do Almodóvar. Bom, não sei, também não me interessa saber das preferências sexuais do Almodóvar. Mas, sem dúvida, o voyeurismo é uma das marcas significantes. Em Kika, por exemplo, está por todo lado. Buraco da fechadura, os espelhos da maquiagem. É uma, se pode dizer assim, um dos traços que marcam a questão da perversão na obra do Almodóvar. Quer dizer, vocês vão dizer, mas o voyeurismo é uma perversão? Neste conceito, nitidamente lacaniano, psicanalítico, sim. Cuidado para não confundir com as perversidades quase tipológicas, né, que a gente lê aí pelos jornais. Não se trata disso, mas estas marcas, além do voyeurismo, vamos chamar assim de transgressões na linha sexual, elas estão também por todos os filmes. Só para falar do voyeurismo, e por que quando eu olho um filme do Almodóvar, eu sei que é Almodóvar, justamente são estas as marcas presentes. O último filme, eu acho que leva quase ao limite a questão do voyeurismo. Então, uma mulher está dentro de um quarto reservado, ela é observada 24 horas pelo médico. Um médico que está entre o médico e o monstro, numa leitura óbvia, ou numa releitura do Frankenstein do século XXI, não é? E com uma metáfora clara dentro do título, né? A pele que habito. Contém aí várias marcas, e mais uma também do Almodóvar. Ele não apenas trabalha com todo o simbólico destas marcas significantes, como ele também aponta para as marcas sociais do seu tempo.
Se a gente volta a todos os filmes, todos eles vão tratar de questões também sociais. Fale com elas a questão coma, né? Em Carne Trêmula, a questão das necessidades especiais. Agora, em A Pele que Habito, trata de uma questão da plástica, das cirurgias, né? do excesso de maquiagem que já estava em Andréa Cara Cortada, mas que aparece agora dentro de uma personagem masculina, feminilizada, por meio desses artifícios todos. E se a gente aponta para a biografia, Almodóvar não diz que é contra a cirurgia plástica. Ele só pensa assim, olha, é melhor a gente olhar com cuidado o que é que nós estamos fazendo com o corpo. Eu li no Facebook, acho que o Ricardo Ramos Filho, o filho do Graciliano, colocou lá um texto que ele havia lido, né? O corpo que fala. E, bem, opinião dele, né? Ele diz assim, o meu corpo não tem falado nada. E eu disse, puxa, que pena. Que pena. Mas no caso desse último filme do Almodóvar, esse corpo que fala, vai falar muito daquilo que não é nascer um homem, mas ser transformado em mulher sendo homem, não deixando de ser homem, porque é uma loucura no filme, não é? O personagem feminino volta às suas origens e diz lá no final, eu sou Vicente, com toda a cara de Vera, que é a personagem que ele assumiu depois da pele que o habitou. Então, estas questões, podemos chamar do cotidiano, essas intervenções sociais, também são marcas de Almodóvar. E eu acho que eu também já estou falando muito, mas eu acho que certa está a música, né? Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores da Espanha, enfim. Almodóvar é tudo isso, e todos esses traços retratam a questão da perversão. Só, se vocês quiserem, né, além de ler o livro da Lucila, que trata na íntegra sobre Kika, eu fiz no meu livro uma análise desse filme semiótico-psicanalítica. São todas as matrizes de linguagem da semiótica comentadas ou imbricadas nas categorias do real, do imaginário e do simbólico, que são lacanianas, ok? Bom, a gente abre, a Lucila fala mais um pouco. Acho que vamos abrir, né? Se vocês quiserem questionar, falar, aí a gente vai batendo um pouquinho aqui. Perguntas, vamos lá. Você pode falar um pouco da feminilidade, do feminino, colocar um pouco a questão da feminilidade, né? Eu não entendi muito bem quando você falou da Butler, aquele comentário que você fez sobre o que ela fala. Eu não entendi o que você falou sobre a Butler. A Butler, eu falei sobre a questão da performance. Sim. Né? De que para ela a identidade sexual, né, ela é reafirmada todo o tempo, ela não é fixa. Então, se nasce mulher... E você concorda com isso? Eu não entendi o comentário que você fez. Você concorda, discorda? Você quis trazer isso porque faz parte da análise que você faz sobre o feminino, sobre a sexualidade? Não entendi muito bem como você coloca a Butler aí no discurso psicanalítico. Sim. Tá? Então, vamos lá. A Butler, ela sugou de Lacan, né? Simone de Beauvoir, Hegel, Heidegger, né? Então, a teoria dela é muito nova, né? Ela é considerada, às vezes, um tanto maluca, né? Mas, enfim, ela tem coisas interessantíssimas. E para o Lacan, né, a sexualidade feminina, ela é performática o tempo todo, né? Que parte daquela história que é uma questão de tornar-se mulher, né? Então,
Existem as posições diferentes que vieram após Freud, porque Freud trazia a questão anatômica, né? E perguntava o que é uma mulher, né? O Lacan entra e diz, tem que se perguntar o que é a mulher, tá? Então a Butler entra nisso porque ela tem uma leitura lacaniana muito parecida, né, com as ideias dela. Então ela foi até Lacan, né? A questão da mascarada deixa isso extremamente claro, né? Porque se mascarar de mulher, né, não é ser mulher. Aqui a Cara Cortada, ela vai acreditar nessa aparência feminina de que ela é mulher. E aí temos a questão fálica, né? A Kika, ela não está nem um pouco preocupada com ela, né? A Kika, ela exerce o semblante feminino muito tranquilamente. Então, entre uma personagem e outra, a gente poderia dizer que a Kika, ela está mais instaurada na feminilidade e a Cara Cortada mais na histeria. Tá? Não sei se clareou um pouquinho. Então, onde haveria a diferença entre a histérica e a feminilidade aí? Então, essa é uma grande pergunta, né? A ser, assim, discutido durante horas. Mas o que eu te falaria, assim, rapidamente, é que a feminilidade, ela sabe que ela não é uma mulher, que ela tem que jogar com o jogo das aparências o tempo inteiro. Ela não acredita nisso, né? A histérica acredita que a mascarada é ela mesma. Isso, gente, é isso, Cesaroto. Sim, sim. Isso daí, inclusive, eu trabalho menor aqui no livro. Por que eu disse? Aí a gente tem que recorrer ao conceito de véu, ao conceito de mascarada, ao conceito de semblante, né? Então, de uma forma bem grosseira, seria essa diferença. Então, Roseli, pode falar um pouco da perversão, então? Não, partindo do conceito mais etimológico, talvez, do que psicanalítico, né? O verso é o outro lado. Então, o ele percorre, né? Ele atravessa este verso, ou o lado do avesso, ou o avesso da psicanálise. A biografia de Almodóvar marca aí outro traço de biografia. Quer dizer, o fato dele ter sido criado, envolvido neste período franquista, transformou a obra dele, a obra em si, já numa estrutura perversa. Então, a esta lei do pai, o generalíssimo Franco, eu perverto essa lei, eu escancaro esta Espanha máscula, não é? Esta coisa forte da Espanha. Então, eu acho que por aí já existe a perversão. Por outro lado, porque tudo tem que se ligar ao período histórico, não tem como fugir disso, dos primeiros filmes do Almodóvar. Por isso que eu falei a princípio que ele ficou proscrito, né? Então, hoje todo mundo aceita Almodóvar. Eu não sei se assiste ao filme sem incômodos, né? É possível. Eu acho que essa é uma questão. Eu tenho dúvidas ainda se ele se desligou completamente das questões de perversão. Então, partindo desse princípio da perversão, de colocar-se no lugar de uma outra coisa, você tem este feminino, né, que também trata de uma perversão,
Você vê de mulheres glamourizadas. Eu estou falando no cinema, não é? Aquelas mulheres de glamour, heroínas, mas heroínas idealizadas à moda romântica, né? Ou bem romantizadas. Almodóvar mesmo diz, a Espanha demorou tanto para abrir-se para o mundo que o realismo do cinema passou e eles não perceberam. Então aquilo que o Visconti faz no cinema, o que o realismo italiano fez no cinema, a Espanha perdeu o bonde da história. Então, por conta disso, não fazia mais sentido desmistificar aquelas mulheres glamourizadas e colocá-las como no realismo italiano elas aparecem, simplesmente como o mais próximo do real que fosse possível. Então, Almodóvar precisaria simbolizar essas mulheres, né? Nem realizar, e nem talvez criar este perfil imaginário que o cinema, por excelência, possui. Mas ele teria que simbolizar. E nesse sentido, eu acho que ocorre aí mais uma perversão. Porque, vejam que em Kika, todas aquelas posições sexuais, não é, ditadas por uma certa moda feminista, são cansativas. A própria Kika, que dentro do filme parece absolutamente morna, sem graça, ela vai dizer exatamente isso. Olha, tá bom, né? Nós passamos por todo este período, por toda essa emancipação, mas vamos devagar, né? Somos simplesmente mulheres. Então, para mostrar esta mulher, que é a mulher mais realista do realismo italiano, ele precisa simbolizar todas as outras. Então não é só a cara cortada que entra para mostrar que este símbolo maniqueísta, midiático, existe. Mas várias outras mulheres, né? Quando a gente assiste a mulheres à beira de um ataque de nervos, ali, aquela mulher histérica, né, que faz todo aquele dramalhão que beira um mexicano, que faz uma bebida para os homens beberem e caírem todos desmaiados, ela é uma tentativa de mostrar esta mulher que só é possível ser vista pela perversão. Não que em Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos a personagem seja exatamente dessa natureza, mas outras coisas aparecem, né? Por exemplo, ser perseguida porque cultiva maconha no vasinho na janela, né? Ser perseguida, as mulheres principalmente, ser perseguida porque aquele homem policial com o poder que tem vai denunciá-la se ela não ceder-lhe os favores sexuais. Então, todas estas marcas dessas mulheres oprimidas aparecem de uma maneira pervertida ou talvez de uma maneira exagerada, típica de um barroco no cinema, né? que precisa aumentar a possibilidade da imagem para mostrar que opressão é essa dessas mulheres, ou pelo menos de toda a opressão que elas mostraram, né, ao longo da história. E já que eu citei o barroco, há uma coisa no cinema que é a continuidade, ou a edição, né? O cinema é por si um signo indicial, porque ele depende de uma máquina, né? de uma intervenção da máquina para ser realizado. Acho que hoje, talvez os games, né, estejam fazendo isso até melhor do que o cinema. Mas neste efeito de continuidade, Almodóvar faz uma outra intervenção também num processo de perversão, que é a descontinuidade, que é a quebra. Muita gente já disse, porque no começo ele não tinha dinheiro para fazer um cinema de qualidade técnica, então ele cortava a cabeça, tirava alguém de cena, alguém aparecia com um pedaço, um pé faltando. Então, estas ausências fotográficas
foram chamadas de problemas técnicos ou problemas financeiros do diretor. Tanto não é verdade que ele continua fazendo essas coisas, não é? Essa descontinuidade que para o filme, marca uma cena, como entrando pelo buraco da fechadura, ou, me esqueci agora, o filme em Fale com Elas, em que o personagem se transforma em desenho animado e por um buraco da fechadura ele entra na vagina da personagem e ali ele vai criar um mundo diferente daquele que está aqui fora. É nesse sentido que eu falo, é uma descontinuidade cinematográfica, corta, coloca o quadrinho, o desenho, insere um outro filme naquele lugar e mostra como a mulher, mesmo que dormindo, e esse dormindo em coma também é muito metafórico, como ela é invadida por esse homem pouco viril, não é? Pouco fálico, até a gente diria. Que mais ainda em relação à perversão? Bom, muito se fala que Almodóvar é a perversão sexual. Eu não vejo exatamente desse sentido. Mas é fato, você pega em Tudo Sobre Minha Mãe, que é considerado aí um filme quase autobiográfico, Má Educação é outro. Mas em Tudo Sobre a Minha Mãe, você tem um pai transexual, não é? Uma pretensa freira que adquire HIV positivo porque faz sexo com esse transexual. Você tem um senhor com Alzheimer. Você tem um filho que é apaixonado por uma atriz de teatro. Então, indo enquanto mãe, a mãe que lava as mãos ensanguentadas do sangue daquele filho, né? Tentando adquirir esse filho naquele último momento. Isso tudo na questão sexual. A atriz, que é a Marisa Paredes, que faz em Tudo Sobre a Minha Mãe, ela interpreta a atriz de um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams. Ao mesmo tempo, fora de cena, ela e a outra atriz mantêm uma relação afetiva, típica do lesbianismo. Então, Almodóvar, ele não tem nenhum receio de colocar todas as relações possíveis, afetivas, sexuais, e claro que isso é visto de uma maneira chamada perversão. Mas existem outras perversões, né? Em Kika, o padrasto, o Peter Coyote, quando não vem o nome do ator, ou do personagem, não é o nome do ator. Ele diz lá, matar é como cortar as unhas, não é? Quanto mais você corta, mais elas crescem, quanto mais você mata, mais você quer matar. Então, esse desnudar, né? esse colocar à frente do espectador exatamente o que é um matador, né? Um matador, e não é um matador contratado, mas alguém que mata por prazer, ele está explícito. Sim, uma outra perversão, embora hoje talvez ela fosse mais dramática, né? Em A Lei do Desejo, o Almodóvar beija o outro ator numa cena, não é só caliente, mas é uma cena em close-up que enche a tela e, bom, 2012, né? O filme tem mais de 20 anos, muito mais do que 20 anos, então você imagina, aliás, como se sente o próprio Antônio Bandeiras, né? Que já se reconciliou com o Almodóvar, mas que embora lançado pelo cineasta espanhol, ficou um pouco longe, foi para Hollywood, foi fazer um cine normal, justamente para se desligar um pouco deste pai, né, deste pai cineasta,
Eis aí mais uma perversão. Almodóvar, ele captura aqueles atores, né? Ele perverte aqueles atores, ele traz para o universo dele, e eu acredito que fica muito difícil. A Carmen Maura também ficou um tempo sem falar com Almodóvar, até em Volver, em que ela faz outra perfeição, um fantasma. Um fantasma que, a princípio, é um fantasma, que dialoga o tempo todo com aquelas filhas, com o espectador, e muitas vezes a gente, nem o espectador sabe que se trata de fato de alguém, mas você identifica como um fantasma. Então, eu não sei se eu... Mas, pelo menos assim eu entendi a perversão, muito mais semiótica do que lacanianamente falando, dentro da obra do Almodóvar, né? Eu nunca falo, repito, de dentro do consultório, porque não é o meu trabalho, e também nunca pensei em analisar Almodóvar, a obra dele, como alguém que está num divã. Não, é uma análise de linguagem, né? E aí a Fanny até escreveu exatamente isso, e eu já li várias vezes, né? Oscar também disse. Freud inventou o inconsciente, e Almodóvar botou o inconsciente nos filmes. E aí talvez mais uma perversão. Eu ainda hoje pela manhã vinha ouvindo lá alguém falando sobre yoga, um yoga diferente. E acho que era uma indiana, ela dizia assim: você tem que eliminar o subconsciente. E quando você eliminar o subconsciente, você estará de alma lavada. Eu fiquei pensando, ai meu Deus, como será? Eu não quero fazer isso. Eu não quero, nem o meu inconsciente que me deixe aqui. E aliás, só para encerrar essa questão da perversão, quando o Almodóvar esteve, entre várias vezes, aqui no Brasil, em 1995, eu fui ao MASP, ele apresentava a Flor do Meu Segredo. E peguei a deixa no dia seguinte, a senha lá, para entrevistá-lo. A primeira pergunta que eu fiz para ele: você faz análise? Ele diz: nunca, jamais, nunca. Se eu fizer, eu paro de fazer filme. E aliás, o artista, de uma maneira geral, tem esse sintoma. Acho que o Woody Allen é a exceção à regra, não é? Não deixa, é uma outra perversão que se apresenta também, né? Ele foge da análise, porque ele só pode revelar o inconsciente dele nos filmes. E acho que ele faz isso muito bem, né? Quer falar da perversão também? Eu queria só dar uma entradinha e passar uma dica para vocês. Bom, o franquismo, quando o Franco morre, né, como se destapasse uma panela de pressão, né? O que levou, né, ou quanto desejo não tinha de estar transgredindo, né, todo aquele regime, enfim. Paralelamente, assim, é uma outra coisa que eu tenho que observar, mas que eu não tive tempo ainda de debruçar em cima, é de que existe um outro cineasta, que é o Kikiduki. Né? Para mim, ele é o Almodóvar oriental. Né? E eles têm uma história de vida até muito parecida, porque ambos viveram nesse sistema de opressão. Nenhum deles fez escola de cinema, os dois autodidatas. Né? Kikiduki pintou, então ele pintou nas ruas de Paris e se tornou um pintor extremamente ligado à arte, né? Então os filmes dele são verdadeiros cartões postais, né? A fotografia, ela é fantástica, não é? Só que, com referência às mulheres, o Kikiduki, ele é extremamente agressivo, né? Então ele é um cineasta agressivo que consegue fazer poesia junto. Eu não sei
direito ainda o que acontece com essa química dele, mas são filmes assim muito legais de se ver, que também traz o componente da transgressão, né? Existe um filme dele que esse sim, eu estou trabalhando no doutorado, que chama Time. Então, toda essa questão, até que você trouxe sobre a máscara, mascarada, né? Esse filme trabalha muito bem isso, né? De uma forma totalmente diferente do Almodóvar, né? Assim, diferente em termos de cenário, locação, né? Porque estamos falando do oriental aí. Esse filme conta a história de um casal, novos ainda, e a moça cisma que o namorado cansou do rosto dela. E inferniza a vida deste namorado de tudo quanto é jeito. O namorado, ele é um... Você viu esse filme? O namorado, ele é um homem sensível, né? Dentro de toda a roupagem grosseira do pessoal de lá. E ele diz assim para ela: não, você está bem, eu não cansei do seu rosto. Várias vezes. Ela não se dá por convencida disto, né? Na Coreia, a gente encontra lugares para fazer cirurgia plástica assim, de uma intensidade muito grande, né? Então é como se você achasse em cada esquina uma clínica que faz cirurgia plástica, né? Bom, aí ela resolve mudar o rosto. Então ela faz uma cirurgia, né, onde ela se torna uma outra mulher. Esse namorado fica numa puta fossa, né, porque ele gostava dela do jeito que ela era, né? E essa cirurgia, ela acontece, assim, ela só vai ficar boa depois de 1 ano. Então, ela some da vida dele. Quando ela retorna, lógico que ele não a conhece, né? E ela tenta fazer com que ele se apaixone por ela, que não é mais ela, né? E traz toda essa questão também deste eu, quem sou eu, a identidade que se perde nisso, né? Bom, aí tem cenas assim bem engraçadas, que são de um componente de uma histeria muito forte, né? Chegando ao ponto dela mesma não se reconhecer quem ela é. Eu não vou contar tudo para não perder o outro, tá? E aí o namorado resolve fazer uma cirurgia plástica no rosto também. É Time? Time, os amores no tempo contemporâneo, alguma coisa assim, né? Que eu acho assim muito importante, porque essa questão do rosto, desse transplante, ela está chegando muito próxima a nós. Esse filme dele é de 2007. Eu li essa semana uma reportagem de uma pessoa que foi ferida no rosto, teve um acidente, né? Foi um rapaz, né? E que esse rosto ficou quase perfeito, né? Aquilo que era antes, né? Então a coisa está aí. E essa cirurgia, ela traz toda uma questão ética, né? Porque esses transplantes, se forem feitos em pessoas comuns, que não sofreram acidente, que estão cansadas daquele rosto, enfim, isso está ficando muito próximo. E o transplante é feito da pele de pessoas mortas, né? Então, até por essa questão, Almodóvar, ele traz todas essas transgressões de uma forma mais lúdica, ele briga com a lei o tempo inteiro, né? Mas do outro lado tem esse outro cara que está falando
muito próximo a gente. Né? Então, só para complementar, porque eu acho esse cara muito interessante, quando a gente fala de máscara, mascarada, semblante, né? Como é que fica isso tudo frente ao cinema do Kinky Duke? Queria saber se o Almodóvar teve problemas com maus hábitos. Você está dizendo que o filme Maus Hábitos? Se passa com as freiras, com relação à droga, Com os nomes com os das freiras, nomes né? das freiras. Olha, Almodóvar, essa primeira fase do Almodóvar teve problema sempre. Todos os filmes criaram problema. Você imagina, além da Espanha franquista, uma Espanha extremamente religiosa, né? Ainda religiosa, que dirá na época de Maus Hábitos. Aliás, se tratando de perversão, esse filme também é perfeito. É. Soror víbora, Soror perdida. Uma delas tem como um bichinho de estimação um tigre, né? Elas... droga o tempo todo. Aliás, o tráfico de drogas já está ali mais do que... Como está também tudo sobre minha mãe, não é? Aquela praça em que giram as pessoas em busca do sexo, elas buscam drogas também. Mas em Maus Hábitos, eu acho que a leitura religiosa transforma aquelas freiras em poetas, não é? Porque elas começam a ler obras, ou a tentar fazer poesia, ou a receber uma cantora. Então, é mais ou menos o que o cinema hollywoodiano depois fez com, aliás, com um nome parecido aí, que é o Yuppie... Mudança de hábito. Não é que seja uma, imagina, né? Uma releitura de Almodóvar, nem pensar. Mas é uma incorporação contemporânea na brincadeira, leve. Mas eu acho que mais do que com Maus Hábitos, porque pelo humor, pela ironia, ele traveste todo mundo ali, eu acho que Má Educação criou mais desconforto. Por isso que eu falei há pouco, quando a gente pensa que o Almodóvar, estou bonzinho, né? Agora não vou incomodar mais ninguém, ele vem. A Lucila citou agora esse transplante, aliás, assim começa A Pele que Habito. Ele está dando uma conferência, ele está falando do transplante de pele. Bom, no filme ele fala que ele tira de animais, do porco, a pele. Mas fica evidente pela própria proibição da associação médica que aquilo não é permitido. Obviamente, fica embutida ali a explícita ideia de que são corpos destituídos de vida que vivenciam esse novo corpo. E, aliás, para completar essa história dos cineastas pós-franquistas, eu acho que a gente não pode deixar de falar do Carlos Saura, né? A trilogia do Carlos Saura com o Antônio Gades, o dançador de flamenco, né, que morreu até há pouco, é algo impressionante. Só que o Saura faz a perversão de uma maneira quase filosófica, se é que se pode. Você não ri nos filmes do Carlos Saura. É ainda aquele ou quase ainda, né, ditadura, de uma maneira dura, presa. Mas eu acho que um trabalho sobre a perversão em Carlos Saura, fantástico. Eu revi há pouco tempo o Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Cada um lida com essas coisas à sua maneira, né? O Almodóvar tem aquelas marcas que eu já contei para vocês. No caso desse filme do Del Toro, ele lida com o surrealismo. Vai buscar na mitologia. De qualquer maneira, estamos tratando também de perversão. Mas a plateia se sente menos incomodada, menos invadida. Talvez é uma leitura mais suave, mas ela está lá. Aí é que eu acho o legal do Almodóvar. Ele não faz muito mistério sobre o que ele quer colocar como perversão nos seus filmes.
ele escancara e ponto. Né? Não que ele não transforme cada uma dessas metonímias numa grande metáfora, mas eu acho que ele desnuda, de uma certa maneira. Fala. E ele transforma a psicopatologia, né, num lugar mais comum. Isso. Perfeito. Passa a ser do cotidiano. Então, tem esse efeito, né, transgressivo. Nesse sentido, essa veia perversa, né, enquanto uma leitura, né, desses elementos da vida cotidiana. Né? Então, eu vejo muito por aí. Eu lembrei também que houve um tempo que eu queria trabalhar todas as questões aí sobre o cinema do Bergman, né? Que é algo assim também enigmático do ponto de vista da metáfora, né? Requer um outro trabalho de espectador tão difícil quanto o de ler Almodóvar. Mas você disse bem, né? É quase uma banalização de todas essas coisas que estão por aí e que talvez as pessoas não queiram ver. E Almodóvar diz, não, olha aqui, estão aqui. Então, essa pergunta de maus hábitos, né? Para a época do filme, eu acho que as pessoas, mesmo na Espanha, o filme ficou proibido. Aliás, Almodóvar foi mais proibido na Espanha do que em qualquer outro lugar do mundo. Bem, mas aí ganha Oscar, Palma de Ouro e tudo mais, então... bom, agora eu sou o queridinho da Espanha, né? Aliás, está aí a mostra internacional e a gente sente falta, né? Puxa, 1 ano já, cadê o Almodóvar? Com o que ele vem aí para nos surpreender? Você falou que você perguntou para ele se ele fazia análise. Ele falou que não, senão ele não faria filmes, é isso? Isso. Deixa uma coisa, sabe o que me passa? Passa assim, um inconsciente todo mundo tem, tá? E, por exemplo, quando ele falou assim, que pena que ele fala do corpo que você falou, certo? Olha, eu vejo uma coisa assim, o Almodóvar, ele joga no filme, ele joga alguma coisa, o inconsciente dele é muito rico, e é como se ele falasse pra gente, se vira. Tá? Eu acho que ele sente uma coisa assim, unindo com a psicopatologia que ela disse. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que ele joga, ele incomoda mesmo, ele quer incomodar. Ele é perverso, entendeu? E ele tira assim recortes da vida e joga pra gente. Agora, o que nós vamos fazer com isso? É uma interrogação. Ele não pode fazer análise, porque senão ele não vai fazer cinema. Nesse sentido, a gente torce para que ele não faça, então. Você tem uma grande resposta, uma pergunta minha, entendeu? Como é que ele conseguia fazer tudo isso? É um inconsciente muito rico. Os artistas dizem de uma certa forma que eles fazem a mesma obra várias vezes. É a mesma obra. Então, eles vão filmando outros filmes, escrevendo outros livros. Na verdade, eles estão fazendo a mesma obra várias vezes. E eu acho que é a análise não terminada. Ele não recebeu alta. E ele está fazendo os filmes e deixando... Se é que existe alta. Se é que existe alta, pois é. Olha. Pois é. Então... Deixa eu só falar uma coisinha. Quando a gente pensa em Almodóvar, a gente tem que partir com a ideia de que ele é um retratista do social. Né? Então, a religião, o que ele mostra, né, é o funcionamento da Espanha em relação à religião, que é muito forte, né? É um signo extremamente marcado. Né? Ele se diz ateu. E ele foi coroinha, né? Exatamente. Pois é. Só que ele teve, segundo ele, eu não vou lembrar o nome, mas foi para Buenos Aires e trouxe um livro dele, aliás, são entrevistas com ele, né?
E ele diz o seguinte, que ele teve grandes decepções quando ele frequentou o Colégio Salesiano, né? Ele conta até de um acontecimento, né, que ele foi levado para uma sala, né, com vários padres em volta. Um desses padres estava bêbado, né? O colocaram nesse centro, né? Ele não diz mais o que se passou nesse centro, né? Mas onde ele restitui, né, a questão religiosa, né? Então, assim, tudo nos filmes dele a gente tem que pensar como um retrato. Ele não é partidário do feminismo, por exemplo, né? Ele não é partidário de uma religião, né? E assim vai, como a TV, reality shows, que ele constantemente está trazendo como tema, né? Então, ele se coloca como não partidário de nada do que ele apresenta no cinema dele. Né? Essa história de ser partidário também é uma fase do cinema, segundo André Bazin, que é o chamado cinema de autor, que no caso do Almodóvar eu chamo um cinema de autoria, né? Mas é por isso que eu falei no começo, não é biografia, é traço significante, é leitura significante. Porque, aliás, eu vejo assim em tudo, né? A Valéria aqui presente também fez um livro lindíssimo sobre o Machado de Assis, com uma abordagem que é bem essa que nós estamos aqui tratando, né? E que traços são esses do Machado, significantes, que não tem nada a ver com a biografia, sei lá, aliás, até biografia chata, né? Como eu costumo falar, se eu encontrasse o Carlos Drummond vivo, saindo lá do seu emprego de funcionário público, eu ia falar, nossa, ai, né? Que chato, que coisa. Ou o próprio Guimarães Rosa, né? Que foi alguém ligado às relações internacionais, em ser embaixador, uma coisa toda que a gente costuma chamar de chata, não é? Em todo caso, acho que é um pouco isso que a Lucília está dizendo. Agora, quando cria, quando começa a poetizar, a levar o que é significante para a sua obra, bom, aí a autoria se revela. Enfim. Estou pensando aqui que a gente só faz, pensando em Almodóvar, que a gente só faz o que a gente pode fazer. Tá? E aí, dentro do panorama cultural da Espanha, é bem compreensível, porque se você pensa no Guimarães Rosa, ainda brasileiro, quer dizer, uma coisa que não tem acesso à popular, não é popular, mas na Espanha você tem Cervantes, você tem Dalí, você tem Buñuel, você tem Carlos Saura, Buñuel, bem lembrado. Eu acho assim que é uma coisa muito legal, né? É possível fazer. É uma história. Você tem Picasso, que isso? Não é? Mais difícil fazer isso no Brasil, mais difícil fazer isso na França do que fazer na Espanha, não é? Fiquei pensando aqui, modestamente. Eu não sei se a gente diz coitado de nós, mas não sei. Eu penso assim, ao menos no cinema a gente tem Glauber Rocha, né, que eu acho que mostrou que o cinema, no cinema, não sei, eu não sei se é uma questão da língua portuguesa que empaca, não é, isso tudo, mas você citou Buñuel eu acho que é um cineasta, por exemplo, da perversão como ninguém, não é? A Catherine Deneuve é uma atriz nos filmes do Buñuel, ela é outra atriz em qualquer outro cinema francês. E o Buñuel, aliás, escreveu, né, Um Jato na Contramão, em que ele analisa as películas do Buñuel. É uma obra que eu recomendo aí a leitura, é muito boa. E eu não sei, essa anterioridade, essa antiguidade de artista, talvez tenha a ver também com a nossa infantilidade ainda, né? Nós ainda somos
ou vai colocando a público algumas construções pouco conhecidas, né? Um Gregório no Barroco do Brasil. Então, mas eu Não não é? fiz isso para fazer uma crítica. Não, eu entendi. Sorte deles, né? A questão da Espanha. Sim, sem dúvida. Particular, né? Sem dúvida. Mas eu entendi perfeitamente, né? Eu acho que a gente vai fazendo essa construção. Eu acho que a gente, no momento, até tem cineastas interessantes e muitas vezes criticados, né? Porque precisam fazer amarras. É o caso do Meirelles, né? Não só porque ele filmou a obra do Saramago, eu achei maravilhoso. O Saramago também gostou da cegueira lá. Mas eu acho que o último filme dele foi tão criticado, e eu não sei, eu gostei tanto. Então eu acho que a gente ainda tem um ranço muito forte de assumir algumas boas coisas. Aliás, eu aproveito para fazer um convite de uma boa coisa brasileira, né? Hoje tem... Posso, Fanny? Hoje tem lançamento do mais novo livro do Lourenço Mutarelli. É um livro infantil, Glauquinho, e eu acho que está aí um cara, não só porque ele fez O Cheiro do Ralo e filmou, então todo mundo sabe quem é o Cheiro do Ralo, mas eu acho que muita gente não conhece quem é Lourenço Mutarelli. É um cara aí, vivo, porque a gente só fala de morto no Brasil, quase sempre, de literatura, ou de cinematografia, ou de arte. E ele é quadrinista, não é? A princípio quadrinista, partiu para a literatura, agora está vindo para a literatura infantil. É um cara que tem muita perversão nas suas obras. Então, Pano, Transubstanciação, uma das obras aí em que ele trata disso, e Jesus Kid. Tem muita obra, eu acho que vale a pena não só ir ao lançamento, mas buscar algumas coisas aí desse. Eu citei mas a gente tem Marcelino Freire, né, que tem trabalhado aí nas viradas culturais. A Lígia aqui também trabalha muito com a gente. Tem um campo muito grande nascendo no que se chama periferia, não gosto muito da palavra, mas a Cooperifa, sarau literário na periferia, que tem trazido gente muito boa. Então está na hora de a gente imitar um pouco aí os nossos irmãos, né? E trazer também um novo olhar, perverso que seja, mas um novo olhar para a nova arte. Posso fazer minha propaganda agora, Fanny? Seguinte, gente, dia 10 de novembro, né? Vai acontecer a 4ª Jornada Paulista de Cinema e Psicanálise. As anteriores e essa também, elas são organizadas pelo Christian Dunker e por mim, né? Este ano a gente vai falar sobre o rosto e a luz no cinema, né? Vamos ter bastante diretores, enfim. E conjuntamente, no dia 10, né, a gente vai ter o lançamento da coleção Cinema e Psicanálise, que é o resultado das 3 jornadas anteriores, né, onde nós conseguimos juntar as pessoas que falaram nessas jornadas, inclusive tem um texto do Cesarotto também, né? E conseguimos aí a duras custas formar 5 volumes. A duras custas até que foi bom, 5 volumes. Pensei que ela ia falar livro. Não, inicialmente o projeto era 10. Tá ótimo. Né? Então, assim, na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, o início é às 10h30 até 19 horas, né? Com intervalos, hora de almoço, enfim. E o lançamento vai ser às 19 horas. Só que dia 11 eu só consegui lançar o volume 1, né? Os outros a gente vai deixar para o segundo semestre de 2013.
né? Se vocês estiverem afim, é um ambiente extremamente gostoso, né? A gente faz essa interlocução com psicanálise, produtor musical, diretores, cineastas, diretores de fotografia, críticos de cinema. Então, acaba deixando um encontro assim, bastante interessante. Bom? Então fica o convite para vocês. Pronto, já fiz. Viu? Pela participação.